Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso webinário. Hoje a gente tem a presença da Bia, que fazia um tempão, né, Bia, que a gente, desde o último webinário aí que a gente fez, é sempre uma honra, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, né? A gente já se falou antes, mas obrigada por ter aceito o nosso convite. Ele é muito valioso, né? Esse tempo aí que você vai estar com o pessoal de compartilhar suas experiências e tudo mais. Então, gostaria de agradecer a todos os participantes que estão aqui com a gente. Vou dar uns recadinhos antes de passar a palavra para a Bia e apresentar ela propriamente dita, né? Eu queria só dar uns recadinhos para quem está aqui com a gente pela primeira vez. Então, esse aplicativo, não é um aplicativo, né? Mas essa plataforma do GoToWebinar, a gente deixa o microfone de todos os participantes desativados, porque assim a gente não tem interferência, enfim, nenhuma interrupção ou prejuízo até do áudio aí do palestrante, né? Mas todo mundo que tiver qualquer dúvida, quiser fazer qualquer pergunta, a gente tem o campo de perguntas, vocês podem escrever as dúvidas lá, e aí eu vou mediando, vou encaminhando essas dúvidas para a Beatriz, né? A gente combinou que a gente pode ir enviando no decorrer da aula, a gente não precisa esperar até o final da aula. Então, à medida que essas dúvidas forem aparecendo, eu vou encaminhando para a Beatriz e ela já vai respondendo. Tá bom? A gente também deixou disponível aí para vocês as cartas moldes, né, do Dente Premium, do Dente Delar. Então, quem quiser fazer o download durante o período aí que o webinário estiver ao vivo, vocês conseguem fazer esse download e usar esse material aí para consulta, enfim, para o que vocês precisarem, tá bom? Então, agora, efetivamente, né, uma apresentação. A Beatriz ela vai falar sobre montagem de dentes com arranjos naturais, né? Para quem não conhece, a Beatriz Vieira, que eu acho bem difícil. A Bia ela é técnica em prótese, especialista em prótese total e protocolo com assentamento passivo. Tem aí mais de 15 anos de experiência, né, fazendo isso. Ministra diversos cursos pelo Brasil, é consultora da CUSA, né, para a linha Pala, que é a linha onde a gente envolve aí os dentes Delara, os dentes Premium. E, de novo, é um prazer tê-la aqui, viu, Bia? Obrigada. Eu que agradeço, doutora Patrícia, muito obrigada pelo convite mais uma vez, né? Uma honra para mim estar participando aqui desse webinar e essa parceria com a Cuser, né? Uma empresa super especial para mim, né? Desde o início, eu já utilizava os dentes, os materiais, e é o que eu realmente uso no meu dia a dia. Bom, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Beatriz Vieira, sou técnica em prótese dental há mais de 18 anos e eu sou especialista em prótese total e protocolos acrílicos. E como a doutora Patrícia já falou, eu sou opinion leader da Cuser, né, na linha Pala, e tenho bastante intimidade ali, principalmente na parte dos dentes, né? Então, o tema que eu escolhi para esse webinar aqui para compartilhar com vocês é justamente isso: montagem de dentes com arranjos naturais. E falar um pouquinho também da questão da escolha dos dentes, né? Como a gente pode usar o melhor do dente, porque cada dente tem a sua particularidade, tem a sua indicação, né? Quando é prótese total, quando é protocolo, tem diferentes alturas de cúspide, diferentes anatomias, então vou falar um pouquinho sobre isso, porque é isso que faz toda a diferença ali, toda a diferença no nosso trabalho, né? Para que realmente fique natural. Então, quando você me der o ok, doutora, eu vou começar aqui a minha apresentação. Estou compartilhando, e aí eu vou ficar aqui com minha câmera fechadinha, mas eu estou aqui nos bastidores, tá? Qualquer coisa a gente... Se tem alguma dúvida, alguma pergunta que for no decorrer da apresentação, podem fazer a pergunta ali, que a doutora Patrícia já me comunica, né? Que qualquer dúvida que vocês tiverem ali, a gente eu vou esclarecendo aqui no meio da apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Bem-vindo ao webinar. Você entrou. Bom, vamos lá. Aqui está o tema aqui da minha apresentação. Montagem com arranjos naturais, né? Então, uma frase aqui de inicial ali, uma frase que eu gosto bastante, né? Jamais pare de aprender. Podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, isso é uma frase, assim, que
que realmente faz todo sentido, porque independente do nível que você esteja, né, a gente sempre tem o que aprender, a gente sempre tem o que evoluir, principalmente na odontologia, nessa questão da tecnologia, né, tem muita tecnologia envolvida, então os materiais estão mudando a cada pouco, né, então a gente tem que estar sempre se atualizando para que realmente a gente consiga entregar o nosso melhor para o nosso paciente, para que realmente a gente consiga entregar o melhor daquele material. Então, o conhecimento, ele é libertador, né? Quando a gente realmente tem conhecimento da técnica que a gente está utilizando, com certeza o resultado é muito mais satisfatório para ambos os lados. Então, beleza versus funcionalidade, né? Então, a gente tem ali como ideal de que um bom trabalho significa gastar tempo e dinheiro suficiente, né? E só que isso só vale a pena, né? Essa questão da beleza só vai realmente funcionar quando a funcionalidade ela não pode ser deixada de lado, né? Então a funcionalidade de uma prótese ela é extremamente importante. Então não é só beleza. Eu não vou escolher, por exemplo, uns dentes só porque ele é bonito, mas eu também preciso ter conhecimento técnico para que eu possa fazer uma montagem de dentes usando o melhor dele. Né? Então, porque se eu não tiver esse conhecimento, se eu não tiver esse cuidado na hora da montagem dos dentes e na hora da escolha dos dentes, né? Essa prótese pode não parar em boca. E aí, de nada valeu, né? Fazer um trabalho lindo, maravilhoso, com dentes lindos, maravilhosos, né? Com super resistentes e estéticos, e esse trabalho não ser funcional, né? Não atender ali a necessidade básica ali do paciente. Então, na literatura, há uma série de sugestões, né, para a confecção de uma prótese total. Por um lado, demonstram as dificuldades, né, que apresentam no campo protético, e de outro, prova que não existe um método único para a confecção de uma prótese total. Então, se vocês forem olhar em diversas literaturas ali, não existe uma fórmula exata para ser feita uma prótese total. Existem várias técnicas, técnica da clonagem terapêutica, técnica convencional, com molder individual ou sem, né? Existem várias técnicas mas todas elas, né, o objetivo final ali é a satisfação do paciente. Então, o que é mais importante ali para que a gente consiga realmente essa satisfação do paciente é a comunicação. Então, a comunicação ela é essencial, porque nós técnicos, a gente não consegue fazer, nós não fazemos um trabalho sozinhos, né? É um trabalho em equipe. Então, é uma parceria ali com o cirurgião dentista. Então, essa comunicação entre o cirurgião dentista, o técnico e o paciente, ela é fundamental para o sucesso das reabilitações. Então, para o técnico, né? Então, o dentista ele acaba terceirizando ali para o técnico a responsabilidade dele que ele tem em reabilitar aquele paciente. Só que para isso, né? Para que seja uma parceria de sucesso, a gente precisa de informações. Então, o dentista tem que passar essas informações, né? Para o laboratório, para que a gente possa fazer o melhor, né? O nosso melhor ali. Então, eu vou passar um pouquinho ali de um passo a passo, né, da confecção de uma prótese total e principalmente da questão da montagem dos dentes, tanto a parte clínica quanto a parte laboratorial, porque isso é fundamental, né? Uma coisa não existe sem a outra. Não adianta eu fazer um trabalho maravilhoso, só que se eu não tiver essa questão da comunicação, se o dentista não me passar qual que é o desejo do paciente, qual que é a dificuldade do paciente, se a prótese não para em boca, ou se realmente o problema ali a dimensão que está alterada, às vezes está gasta, né, pela perda pelo desgaste excessivo ali, que já ao longo dos anos foi ocorrendo na prótese. Então, é super importante que tenha essa anamnese ali, né, que tenha essa comunicação. Então, na anamnese, né, ela é extremamente importante para que termine ali com satisfação de ambos os lados, né? Então, para entender ali qual que é o motivo que o paciente procurou o dentista. Se ele se queixa apenas da capacidade diminuída, né, da função da prótese, ou se ele não está satisfeito com a aparência. Então, em ambos os casos ali, no primeiro caso, né, existe a possibilidade de que existam incongruências ali entre a base da prótese e dos tecidos, que juntamente com eventual perda de altura da oclusão, ela pode estar prejudicando a capacidade de mastigação. Ou pode ser que o paciente se incomode com o lado estético, às vezes ele não está se reconhecendo, ele não está satisfeito com a sua aparência, a parte inferior do rosto dele pode estar mais curta devido à perda de oclusão, né? Ou ele não está satisfeito ali com a colocação dentes anteriores da sua prótese nova, às vezes foi colocado um dente para ele que é muito diferente do formato do rosto dele, por exemplo,
Então, por isso que é importante que quanto mais informações nós tivermos para fazer essa montagem, melhor vai ser o resultado final. Então, eu separei aqui algumas imagens do livro do Hatchó, Dentes Naturais Naturalmente Belos, né? Eu separei alguns arranjos naturais ali mais comuns. Não preciso necessariamente fazer uma montagem de dentes tortas, né? Aqueles dentes tortos que fica parecendo que o paciente precisaria usar um aparelho, né? Mas esse pequeno arranjo, essa pequena naturalidade faz toda a diferença no trabalho, porque se a gente fizer uma montagem de dentes ali, aquela tecla de piano, aqueles dentes todos muito retinhos, muito certinhos, todos muito padrãozinho ali, fica muito artificial, principalmente dependendo da idade do paciente, acaba ficando artificial, você vê de longe ali que o paciente usa uma prótese. E hoje em dia, né, ninguém quer parecer que está usando uma dentadura. Então, há alguns anos atrás, a gente escuta histórias ali de pacientes, né, que ganhavam de presente de aniversário de 15 anos, as moças, já escutei várias histórias assim, ganhavam de presente do pai uma dentadura, né? Então, ela ia para o dentista para extrair todos os dentes e ganhar uma dentadura de presente, né? Que presentinho de grego. Mas, naquela época ali, eles realmente achavam que aquilo era o melhor, que, nossa, que lindo, né? Mas hoje em dia a gente sabe que isso é uma, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra aqui. Atrocidade, né? Obrigada, Tati. Mutilação. Mutilação, era essa palavra que eu queria falar, uma mutilação, exatamente. Né? Então, a gente, com a evolução da odontologia, ele está tentando se preservar ao máximo o dente, e principalmente a questão da naturalidade. Então, o paciente, quando ele usa uma prótese, ele não quer que pareçam, que as pessoas percebam que ele está usando uma prótese. Ele quer que seja natural, que seja bonito, sim, claro, né? Mas que seja natural e confortável para ele, né? Então, separei aqui algumas imagens do livro, alguns arranjos aqui que eu mais gosto ali, que eu acho que fica super natural e é sutil, né? Que dá uma delicadeza. Laterais apinhados para vestibular, como dessa moça. Então, a característica que tem aqui, que eu posso replicar na montagem de dentes, é a distal do lateral um pouquinho mais distalizado, né? A mesial do lateral ali mais vestibularizada, os centrais mais retos, né? Mais paralelos ali, e só esse arranjozinho ali no lateral acaba dando uma delicadeza ali no trabalho. Lembrando que a inferior, né? Sempre que eu fizer também a montagem com arranjo superior, eu tenho que seguir ali o mesmo padrão na inferior. Outro arranjo que eu gosto bastante é quando os centrais estão em primeiro plano, monto centrais em primeiro plano, quase que uma asinha de borboleta, assim, quase que as distais dos centrais estão mais evidentes, e do lateral ali, a distal ao contrário, né? A distal mais vestibularizada ali, com a mesial para dentro, né? Então, deixar os centrais em primeiro plano, mais evidentes, também dá uma naturalidade, dá uma característica bem bonita e natural para os dentes. Ó, na inferior a mesma coisa, lembra que eu falei quase uma asinha de borboleta? Na inferior também segue o mesmo arranjo. Centrais com sobreposição. Esse já é um arranjo assim que eu não faria, né, se o paciente não pedisse. Já fiz em alguns casos, mas por pedido do paciente. Às vezes o paciente chega com uma fotografia de quando ele tinha os dentes naturais e tem o desejo realmente de reproduzir aquilo que ele já tinha, né? Então, fiz em alguns casos, assim, até vou mostrar aqui uma prótese para vocês, dessa maneira aqui, com central, com sobreposição. Um outro detalhe que é importante que a gente observe é observar sempre a referência, se houver, né? A referência dos dentes naturais do antagonista. Então, observar ali essa referência, porque a tendência, né, que esse caso, por exemplo, os inferiores naturais do paciente é a asinha de borboleta. Então, muito provavelmente, quando o paciente tinha os dentes superiores, era dessa mesma maneira, era desse mesmo arranjo. Então, isso já me dá uma dica ali de como reproduzir ali de uma forma mais natural, especificamente para aquele paciente. Então, se a gente tiver ali dentes remanescentes, eles servem como uma referência ali de montagem. Esse foi o caso da montagem da prótese total, que eu fiz com os dentes apinhados, né, com os centrais com sobreposição. Bom,
para essa senhora, né? Ela já devia ter uns 80 e poucos anos ali, e ela chegou com uma fotografia super antiga, mal dava para ver, né? Uma fotografia preto e branco ali, mas que ela tinha o desejo realmente de ter os dentes de quando ela tinha os dentes naturais ali, quando ela era jovem, né? Esse é um outro caso. Observem também a naturalidade dos dentes, né? Ambos com dente premium da Coulser. A translucidez, a naturalidade, a textura do dente, isso faz toda a diferença também na naturalidade. Nesse caso, nesse arranjo, foi feito centrais em primeiro plano, os laterais um pouquinho mais para dentro, com a mesial um pouquinho mais para dentro, a distal um pouco mais evidente. O inferior acompanha esse arranjo, eu gosto bastante de fazer esse arranjo na inferior. Raramente, né, as pessoas têm os dentes inferiores todos retinhos, todos retinhos, né, como teclas de piano, porque a tendência é que tenha esse apinhamento ali, principalmente com a idade. Mas claro que não é nada muito agressivo, né? É algo sutil que vai fazer toda a diferença ali na montagem dos dentes, ó. Então a inferior, né, com esse leve arranjo, tá? Aqui eu vou passar um passo a passo aqui, resumido ali de um caso clínico, que foi utilizado os dentes Delara, né? Então, o Delara, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele ali, sobre a questão da escolha dos dentes. Ele tem a cúspide dele na altura de 20 graus, então ele se enquadra ali numa classificação universal, que ele é ótimo tanto para prótese total quanto para protocolo, porque ele tem essa angulação de cúspide reduzida, tá? Deixa eu passar aqui. E travou. Se você às vezes o cursor sai fora, se você colocar bem em cima e der um ai, acho que foi. Não. Peraí. Desculpa, deu uma travada aqui, já tá voltando. Pronto. Então, a sequência ali, né, do caso clínico de uma confecção de uma prótese total, primeiro o dentista vai fazer um molde anatômico inicial, que esse molde vai ser com uma moldeira de estoque, pode ser com alginato ou até mesmo com silicone leve e pesado. Esse molde, né, ele tem como objetivo, em geral, o modelo anatômico. Deixa eu travou de novo. Bia, enquanto isso, deixa eu te fazer uma pergunta que o Marcelo colocou aqui para gente. Na escolha da cor do dente, não é indicado enviar foto em preto e branco para o protético? Na escolha da cor do dente? É. Acredito que não. Acredito que não, principalmente por se tratar de reabilitação, né? Em prótese total, dificilmente a gente faz parcial, né? Então não tem problema. O dentista, o ideal é que ele use uma escala de dentes própria, né? Então, se ele for trabalhar com dentes de resina, que ele utilize uma escala de resina, ou própria do Delara, ou própria da Premium, do dente que ele for utilizar ali. Porque às vezes da cerâmica ele dá um pouquinho de diferença, mas a questão da foto preta e branca, não. Não tem necessidade, não. Tá, obrigada. Marcelo, se tiver ok, aí você sinaliza se você tiver mais alguma dúvida, tá bom? Pronto. Aí, nesse modelo anatômico, né, a gente vai confeccionar uma moldeira individual. Eu faço dessa maneira, a moldeira individual, né? Eu faço esses alívios que tem a espessura de uma lâmina de cera, principalmente nessa região anterior, que é a região do rebordo flácido, da papila incisiva, da ráfia palatina, para que não comprima essa região na hora da moldagem. Então, eu deixo esse alívio dentro da moldeira. Está travando bastante aqui. Peraí.
É muito registro de caso clínico, né, Bia? É. Vamos ver agora aqui. Ó, então, a moldeira individual, da forma que eu faço, né? Eu mando para o dentista com esse alívio em cera, com essa espessura de lâmina dentro da moldeira. Por que eu mando assim, dessa maneira? Por que eu não mando ela limpa já, sem a cera nenhuma? Porque quando o dentista vai fazer a moldagem, né? O primeiro lugar que ela vai encostar vai ser nessa região anterior, de papila incisiva, rafa palatina, que é a região mais flácida, né? Então, essa região ela não pode ser comprimida. Então, se eu mantenho essa cera, essa espessura de cera ali, ela pode até encostar nesse primeiro momento, que ele vai fazer o selamento periférico com ela em posição. Depois que ele fizer o selamento periférico, né, com a Godiva ou com o silicone pesado, ele tira essa cerinha e aí ele faz a reimpressão dessa moldagem ali com o silicone leve, ou silicone de adição, ou pasta zinquenólica, com material que ele tiver acostumado, porque aí sim eu tenho um real alívio ali naquela região, eu não posso ter compressão ali nessa moldeira, né? Aí eu recebo ali esse molde funcional e aí a gente gera ali o modelo funcional, que é importante que esse modelo funcional copie toda a extremidade ali da moldeira, né? Todo o contorno obtido ali na hora da moldagem do paciente, ela tem que ser mantida, porque é isso que vai fazer com que a prótese total pare em boca, para que realmente copie ali o selamento periférico, de acordo com a musculatura do paciente. Aí depois a gente vai confeccionar ali os planos de prova, né? Os planos de orientação em cera, tanto superior quanto inferior. E o dentista vai fazer ali os registros, né? Dos planos de orientação. Esse registro, né, é super importante nesse momento. Até o doutor Amar Castro, o professor Amar Castro, sempre fala assim, uma frase que eu achei sensacional, que muitas vezes a gente recebe um plano de desorientação, né? Em vez de um plano de orientação em cera, a gente acaba recebendo um plano de desorientação. Então, a gente acaba não tendo referência ali para fazer a montagem dos dentes. Então, é isso que vai fazer com que a gente acerte na montagem de primeira ali, né? Então, o que o dentista precisa passar ali para o técnico? E isso entra muito na questão da comunicação, que eu falei ali no início. O ajuste do plano de orientação em boca, né? Então, tem que ser ajustado o suporte labial, a dimensão vertical, a exposição dos dentes, tudo isso tem que ser ajustado no plano. Então, se ele tiver muito volumoso, tem que tirar um pouco de volume. Se tiver com pouco volume, tem que acrescentar um pouquinho de cera, tem que já deixar a exposição desejada dos dentes, para que a gente tenha essa referência para poder fazer a escolha e também a montagem dos dentes. Registro de mordida, então é essencial ali que a gente tenha ali um registro de mordida, e esse é um problema grande ali dentro do laboratório, né? Problema de mordida, muitas vezes a gente tem que remontar o trabalho várias vezes ali por conta de mordida errada. Então é muito comum ali, né, que o paciente, na hora que ele vai ocluir, né, na hora que ele vai fechar a boca com os planos de cera, acaba jogando a mandíbula para um lado ou para o outro, ou vestibularizando, acaba tirando uma dimensão não, uma oclusão errada, né? Esses posicionadores oclusais ali, ele facilita muito esse registro. A gente manda posicionado no plano inferior, claro que isso serve para dupla, né? E o dentista vai colocar isso em boca e vai fazer o paciente, depois que ele fez todos os ajustes, falar para o paciente abrir e fechar a boca várias vezes, né? Daí, lá pela quinta vez ali que o paciente abre e fecha várias vezes, a tendência é que ele já vá sozinho para a relação cêntrica, sem que o dentista tenha que manipular esse paciente. Então, isso facilita bastante, porque o dentista está vendo qual é o movimento que ele está fazendo para a mordida, e aí consegue também visualizar, né, se o paciente está jogando a mandíbula ou não, se realmente o registro está fiel, e ali onde ele marcar mais em cima, né, onde ele marcar mais no plano de cima, onde é o registro do paciente. Não sei se vocês viram esse vídeo, vou tentar passar aqui para vocês, esse vídeo que circulou aí no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp há um tempo atrás, né, eu achei sensacional, não sei quem é o autor, se vocês souberem, fiquem à vontade aí para me falar, né, para eu dar nomes ali, mas eu achei fantástico, é um fantoche, né? Deixa eu colocar o vídeo aqui para ver se vai. Muito bem, vamos morder, faz a mordida. Agora faz a mordida que a gente vai tirar para mandar para o laboratório de prótese, tá? 1, 2, 3 e... Não, morde direitinho, morde igual você mordeu aquela hora, morde igual aquela hora. Morde igual aquela hora que vai mandar para o laboratório de prótese. Por favor, morde, abre, morde, abre, morde.
abre, morde, abre, morde, abre, morde, abre, morde, abre, morde, 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 morde. Então, gente, é mais ou menos isso aí, né? Que acontece quando a gente recebe um registro ali do consultório, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo que remontar ali por conta dessa dificuldade ali de tomada do registro oclusal. A régua de Bia, Fox. Oi, desculpa. desculpa, tem mais uma perguntinha aqui que cai dentro desse tema do registro, do Marcelo também. Ele pergunta como ficam, né, os registros antes da escolha e montagem dos dentes, no caso dos pacientes que têm dentes naturais na maxila e é edêntulo no inferior, na mandíbula. Quando tem dentes naturais na maxila e dentro na mandíbula, aí a escolha dos dentes, né? Ele perguntou do registro também, desculpa. Como fica o registro antes da escolha e montagem dos dentes no paciente que é... Nesse caso, quando tem antagonista, né, com dentes naturais ou até mesmo com prótese, aí tem que ser toda em cera, né? Já não daria para a gente usar esse posicionador oclusal, isso seria só quando é dupla. O registro seria da mesma maneira, né? Só que ele marcaria os dentes na cera, ou marcaria na cera, ou colocaria um pouquinho de silicone ali em cima para fazer o registro oclusal. E a escolha de dentes vai ter que ser de acordo com os dentes antagonistas. Então, principalmente a questão do tamanho, né? Os posteriores, ele é extremamente importante, que eles sejam tamanhos próximos para que eu tenha uma chave de oclusão correta, né? Principalmente ali chave de molar, porque é isso que vai dar função. E os anteriores também, para que ele feche ali de canino a canino, de acordo com os dentes antagonistas. Então, sempre medir ali os dentes remanescentes ali, ou até da prótese que já tem, para fazer a escolha da maneira adequada. Obrigada, Bia. Nada. A régua de Fox, então, é uma régua muito simples, né? Pouco usada, mas que facilita muito a visualização. Então, o dentista ele vai utilizar a régua de Fox para alinhar o plano de cera, né? Para ele saber realmente, para ele conseguir visualizar se esse plano de cera está adequado, se ele está paralelo à linha interpupilar e se ele também está paralelo ao plano de Camper. Então, o plano de Camper ele vai da espinha nasal ao tragus aqui da orelha, né? Então, essa inclinação é a inclinação de Camper. E é importante que o plano de cera seja ajustado dentro desse plano, né? Para que a gente consiga realmente fazer a função e fazer a montagem ali dos dentes da maneira mais adequada ali na mesa de Camper. Porque se o dentista não utiliza essa régua, né, para conferência, a chance de dar errado é muito grande, porque às vezes só visualizando ali acaba não tendo essa percepção, né? Então a gente acaba tendo vários problemas ali de montagem, onde no articulador fica lindo, retinho, tudo bonitinho. Aí chega em boca tudo torto, a montagem inclinada, né? Parece que bateu um vento, ou curva invertida, né? Os anteriores bem mais altos, os posteriores bem mais baixos. Então tudo isso poderia ter sido evitado com a utilização ali da régua de Fox nos planos de orientação. Bem-vindo ao ETA. Uma análise facial também ali é fundamental, né? Pedir ali para o dentista mandar uma fotografia do paciente de rosto todo, olhando para a câmera. Não precisa necessariamente ser uma fotografia com câmera profissional, pode até ser mesmo de celular, né? Só que é importante que o paciente fique em pé, de frente, né? Com o rosto bem retinho, para que a gente consiga verificar também essas marcações, verificar se realmente a linha média está bem no centro da face do paciente, porque a gente já consegue corrigir ali possíveis erros, né, e evitar ali remontagens. O arco facial ele é fantástico também, é usado pouquíssimo ali, né, dentro do laboratório de prótese, são poucos os dentistas que acabam mandando os seus registros com o arco. É um trabalho de formiguinha ali, de nós técnicos realmente solicitar para o dentista que ele mande com arco facial, porque isso faz toda a diferença no nosso trabalho, porque o arco facial é o único dispositivo que vai transferir para o articulador exatamente o posicionamento da maxila daquele paciente. Então, a chance de erro ali é bem menor, porque eu vou ter ali exatamente o posicionamento da maxila no articulador. Então, é como se eu estivesse olhando o paciente de frente, pegando o articulador de frente, é como se eu estivesse olhando o paciente de frente. Então, isso vai me resolver vários problemas ali de inclinação, até mesmo questão de mordida, né? Então, porque às vezes no articulador, principalmente quando eu tenho que trabalhar com dimensão vertical,
alterar essa dimensão ali no articulador, em caso de placa mio-relaxante, ou até mesmo de protocolos, enfim. Se eu diminuo, né, essa dimensão vertical e o posicionamento da maxila estiver muito diferente no articulador, ele vai interferir no ângulo de fechamento. No articulador, ele vai aceitar. Não sei se já aconteceu com vocês alguma experiência desse tipo. Você manda montagem para prova, uma dupla, né? Manda uma dupla para prova, tá tudo certinho, o dentista fala, ó, a oclusão tá legal, a estética tá legal, tá tudo certo, só a dimensão tá um pouco alta, diminui ali uns 2, 3 milímetros a dimensão vertical e pode acrilizar. O técnico vai lá, diminui no articulador, né? Monta em oclusão, tudo certinho, faz a acrilização, confere no articulador antes de mandar, tá tudo certo. Chega em boca, fala, o que você fez, Bia? Meu Deus, só tá tocando atrás os dentes, né? Vou ter que desgastar um monte, o que aconteceu? A mordida ficou aberta. Isso acontece em placa mio-relaxante também, é bem comum acontecer. O dentista faz ajuste, chega a furar a placa mio-relaxante e não toca na frente, né? Muitas vezes foi falta do uso do arco facial, então o posicionamento da maxila do paciente no articulador estava muito diferente do posicionamento real. Então, o arco facial serve para isso, tá? Então, ele facilita muito essa questão de montagem dos dentes, tá? Aqui a montagem em arco, a montagem do articulador com o uso do arco facial, né, o passo a passo. Primeiro montamos a superior, depois a inferior. E a montagem em mesa de camper. Já a mesa de camper, ela é uma segunda opção, né? Sempre a minha primeira opção vai ser o arco facial. Se eu não tenho arco facial, eu vou montar em mesa de camper. Todos os trabalhos aqui no laboratório, a gente monta em mesa de camper, independente do que seja, né? Se é faceta, se é fixa, se é provisório, se é uma reabilitação completa. Por quê? Porque aí eu vou estar errando para menos, né? Eu vou estar colocando ele na média, porque a mesa de camper ele vai dar uma inclinação média, tá? O arco facial ele vai dar uma inclinação exata da maxila do paciente, já a mesa de camper é uma inclinação média. Aí tem essas referências ali na mesa de camper, né, da linha média, e essas 3 linhas horizontais é para saber qual é a classe do paciente, classe 1, 2 ou 3. Porque no arco facial eu já tenho ali, né, a distância do incisivo central ao côndilo do paciente. Na mesa de camper eu não tenho como saber disso. Então a gente tem ali uma média, né, se o paciente é classe 1, 2 ou 3. Então se é classe 2, né, ele é o mais vestibularizado. Se é classe 3, a maxila tende a ser mais atrófica, né? Então, um pouquinho mais para dentro. Então, nessas marcações ali, eu vou posicionar o plano de cera. Posiciono o plano de cera, faço a articulação da superior, bem, ele 100% encostado na mesa, né? E aí, vou pegar a inferior, posicionar e fazer a montagem do articulador na inferior. Escolha dos dentes, né? A escolha dos dentes artificiais ali. Bom, vamos lá. A escolha dos dentes, né? Então eu vou, para que a escolha dos dentes, na verdade, ela deveria ser escolhida pelo dentista, né? Porque o dentista que está ali de frente com o paciente, em contato com esse paciente, realmente vendo todas as referências, né? Questão de altura, até mesmo personalidade. Se a gente for entrar ali em visagismo, a gente vai ver que a personalidade também pode ser usada como artifício ali na escolha dos dentes. Estatura, dentes anteriores, próteses anteriores, né? Então, filhos, às vezes, né? Fotografias. Então, tem uma série ali de fatores ali que o dentista tem essas informações para fazer essa escolha. Só que muitas vezes isso é terceirizado ali para o laboratório. Só que para que a gente possa fazer essa escolha, a gente precisa ter essas informações, né? Então, ali mostrei o modelário do Delara, né? E a questão das cores também. O Delara é disponível em 18 cores, 16 da escala Vita. Tem ali também as opções dos dentes clareados, que hoje em dia é o que tem mais saído aqui no laboratório, né? Os BL, BL2, BL3. Então, isso facilita muito ali a questão da montagem para o gosto do paciente, né? Porque o paciente, hoje em dia, eles querem dentes cada vez mais claros, cada vez mais branquinhos. Então, tem essas duas opções ali de dentes clareados. A análise facial ajuda muito na escolha, também na questão do tamanho dos dentes. Se a gente traçar essa linha,
na asa do nariz do paciente, né, ela vai coincidir ali com a distal do canino. Então, através dessa marcação, eu consigo ver, a escolher o dente de acordo com que fique mais harmônico ali com a face do paciente. Porque se eu escolher um dente muito estreitinho, sem levar isso em consideração, e o paciente tiver um nariz muito largo, não vai ornar, né? E o contrário também, o paciente com um nariz muito fininho ou super delicado com aqueles dentes super largos, então não combina. Então, é uma análise estética, né, que a gente faz. Também, um outro parâmetro ali para escolher os dentes é o formato do rosto do paciente. Por isso que é importante que, né, se for terceirizado para o técnico essa escolha dos dentes, que a gente tenha informação, que a gente tenha fotografia do rosto todo do paciente, não só da boca, né, e não só um rodete de cera. Mas a face invertida do paciente, então isso também está na literatura, diversos autores ali indicam a escolha dos dentes pela face invertida do paciente. Então, eu tenho ali a opção do dente ovoide, retangular, quadrado, né, triangular. Então, ali tem ali um artigo, né, falando sobre a escolha de dentes, baseado ali na face invertida, na forma dos incisivos centrais. E é claro, né, afirmando ali que se o paciente tiver dentes remanescentes ou registro, né, para extrações, ela é mais eficiente ali para a devolução de um sorriso mais harmônico, né, e as estruturas faciais. E aí também considerando ali que a morfologia dental ela é única e individual. Um outro quesito também que a gente pode levar em consideração é o filho ou filha do paciente. Às vezes tem uma anatomia muito parecida, uma face muito parecida, né? Então também dá para a gente ter como referência ali na hora da escolha dos dentes. Ali as medidas, né, que a gente vai levar em consideração para a escolha dos dentes na carta molde, então ali deu de canino a canino 44,2, a altura da linha alta do sorriso 10,5 e ali a largura do incisivo central 8,3. É claro que essa altura da linha alta do sorriso, ela não pode ser levada em consideração tanto ao pé da letra, porque às vezes o paciente tem um sorriso alto, né? Então ele tem um sorriso alto, né? Um sorrisão, às vezes tem uma altura, né, de 13, 14, 15. Então se eu fosse escolher um dente baseado nisso, né, eu ia ter que ir lá no Jockey Club pegar um dente de cavalo para o paciente, mas, né, a gente tem que ter esse bom senso. Por isso que a fotografia, ela ajuda muito, porque eu já consigo saber se esse paciente vai ter uma exposição gengival ou não. Então, o dente que foi escolhido aqui para esse paciente, o O43, né, foi um dente ovoide, de acordo com a face do paciente. Essa angulação de cúspides posteriores é muito interessante, né, se vocês quiserem printar, para vocês saberem ali que tem diversas angulações, né, de dentes posteriores, e elas têm a sua indicação correta, tá? Então, quanto menor ali a retenção dessa prótese, menor tem que ser a cúspide. Então, aqui, ó, tem uma foto ali mostrando a redução das cúspides posteriores, né? Então, os nossos dentes naturais, ele tem uma angulação de cúspide de 45 graus. Se eu for fazer isso numa prótese total, por exemplo, se eu for colocar uma angulação tão alta, assim, de 45 graus, numa prótese total dupla, por exemplo, essa prótese não vai parar em boca, porque ela vai ter uma interpretação muito profunda e toda vez que o paciente fizer os movimentos de lateralidade, protrusão, ela vai deslocar, porque ela vai ter um travamento muito grande, sendo que o rebordo, muitas vezes, é flácido ou reabsorvido, né? Então, por isso que tem essas opções ali de angulação de cúspide, né? Então, ali, ó, uma foto da comparação ali das cúspides normais e cúspide reduzida, tá? Então, uma regra ali que a gente pode levar em consideração é, quanto maior a retenção, né, na figura A, um rebordo super retentivo, né, um rebordo alto, maior pode ser a cúspide. E já na figura C ali, um rebordo praticamente negativo ali, um rebordo extremamente reabsorvido, né? Então, quanto menor a retenção, menor deve ser a cúspide. Para esse caso, da letra C, seria uma extrema reabsorção óssea, né? Então, ali ele está uma cúspide zero grau, tá? Que são casos realmente extremos. Mas a maioria dos casos, ela se enquadra bem ali na letra B, que é os dentes semi-anatômicos, né? Então, que ele tem ali uma angulação de cúspide na casa dos 20 graus, que é o caso do Delara, né? Então, a escolha dos dentes premium, por exemplo, que são 33 graus,
para eu usar ele em próteses totais, a prótese total tem que ter uma prótese, tem que ser retentiva, tem que ter um rebordo retentivo. Se tiver uma reabsorção óssea extrema, né, ou uma dupla de prótese total, aí o mais indicado é a gente usar ali um dente semi-anatômico para que realmente a gente consiga ali um equilíbrio oclusal mais satisfatório, tá? Então, a inclinação ali, né, das cúspides, elas são classificadas em dentes anatômicos, que são de 45 a 33 graus de inclinação cuspídea, semi-anatômicos, né, que daí é o caso do Delar ali, que é 20, 28 graus e 5 graus de inclinação cuspídea, e os não anatômicos, que são 0 graus de inclinação cuspídea, que são aqueles casos ali extremos de reabsorção, né, reabsorção óssea ou até mesmo dificuldade motora, né, enfim. Convergência dos eixos dentários ali, então é extremamente importante ali que a gente tenha ali essa referência da curva de Wilson, né? Isso vai fazer toda a diferença na montagem funcional para que realmente a gente consiga fazer os movimentos de lateralidade funcional, de uma forma funcional e tenha uma estabilidade da prótese, tá? Tem a curva de Spee e a curva de Wilson, né? Que é a curva transversal de compensação e curva sagital de compensação. Então, essas referências ali, elas são extremamente importantes na reabilitação, tá? Na hora da montagem dos dentes. Quando eu for fazer agora a montagem dos dentes em mesa de Camper, lembrando que a mesa, ela é um plano, né? Então, tem algumas regras ali que eu tenho que seguir para que eu consiga reproduzir essas curvas, tanto a curva de Spee quanto a curva de Wilson, porque se eu fizer todos os dentes tocando na mesa, eu não vou ter essas inclinações de curva, tá? Então, eu vou passar aqui um passo a passo de uma montagem de dentes em mesa de Camper. Mesmo que você não vá fazer a montagem dos dentes na mesa de Camper, é importante que você saiba fazer, porque essas referências, esse posicionamento vai te treinar para que você faça uma montagem, por exemplo, quando você não vai utilizar a mesa, ou quando vai usar um arco facial, ou quando o paciente tem dentes antagonistas, tá? Então, o primeiro ali eu vou posicionar o incisivo central, ele vai tocar toda a mesa e o longo eixo dele é mais reto. Os incisivos laterais, eles não tocam a mesa, para ele não ficar ali teclinha de piano, né, tudo no mesmo nível, ele não toca a mesa. O longo eixo tem uma leve inclinação para distal, tá? Isso independente do arranjo que eu for utilizar. Então, essa regra é a mesma, independente do arranjo que eu for utilizar. O canino, né, a ponta de cúspide dele vai tocar a mesa e o longo eixo dele é mais reto. Então, às vezes, a gente aprende a montar o canino ali mais distalizado, com o longo eixo dele inclinado para distal. Mas se vocês pegarem fotos de bocas naturais ou livros ali mesmo, esse como que eu mencionei no início do Hatchó, vocês vão ver que o canino ele não é deitado para distal. A gente tem a impressão ali que ele é mais distalizado por conta do lóbulo distal, mas o longo eixo dele é mais reto, tá? Isso, né, se a gente monta ele inclinado para distal, tem uma tendência ali a inverter a curva. O primeiro premolar, o longo eixo dele reto, e a cúspide vestibular toca na mesa. Somente a cúspide vestibular vai tocar a mesa. A cúspide lingual do primeiro premolar, ele não pode ter toque na mesa, tá? Já no segundo premolar, as duas cúspides vão tocar a mesa. Então, o longo eixo dele mais reto e as duas cúspides, tanto a vestibular quanto a palatina, vai tocar a mesa, porque daí ele começa a fazer a inclinação da curva de Wilson. Então, ele já começa a tocar a palatina. E o primeiro molar, somente a cúspide mesiopalatina deve tocar a mesa, fazendo com que o dente já fique posicionado, inclinando, dando início à curva de Spee e também a curva de Wilson. Então, as cúspides vestibulares, elas não vão tocar, somente a cúspide mesiopalatina. E o segundo molar, nenhuma cúspide toca a mesa, apenas ela vai seguir a inclinação iniciada pelo primeiro molar. Tá? Então, aqui a montagem dos dentes na mesa, né, seguindo essas referências ali, a linha média alinhada ali com a marcação da mesa de Camper. Centrais tocam, laterais não, e caninos tocam somente a ponta da cúspide, tá? Esse caso aqui, o arranjo que foi escolhido foi centrais em primeiro plano, centrais mais em primeiro plano, mais evidentes, e os laterais um pouquinho mais com as mesiais escondidas ali atrás da distal do central. Ó. O longo eixo do canino reto.
Primeiro pré-molar, somente a cúspide vestibular vai tocar a mesa. É importante, se a gente tirar o plano de cera, que a gente faça a marcação na mesa ali, para a gente não perder a referência do corredor bucal, tá? Segundo pré-molar, as duas cúspides devem tocar a mesa, tanto a vestibular quanto a palatina. E o primeiro molar, somente a cúspide mésio-palatina. Ó, nessa foto aqui dá para ver melhor. Tá? Ó, o contato ali somente na cúspide mésio-palatina. Então, ele vai fazer essas regrinhas ali da mesa de Camper, fantástica, tá? Para que a gente realmente consiga fazer uma montagem balanceada. E o segundo molar, nenhuma cúspide toca a mesa, ele só vai acompanhar a inclinação que já foi determinada ali pelo primeiro molar. Observem os arranjos, né, dos centrais ali em primeiro plano, a lateral um pouquinho mais para dentro. Esse dente é o Premium, o R7, o R6 do Premium. E agora, na montagem inferior, né? Quando eu for fazer a montagem dos dentes inferiores, o primeiro dente que eu vou posicionar vai ser o molar. Então, antes, quando eu não tinha esse conhecimento, né? Eu aprendi a montar ali no curso técnico, começando pelos incisivos centrais inferiores. Só que aí o último dente que eu ia montar era o molar inferior. E aí, quando chegava lá atrás, muitas vezes ele não encaixava perfeitamente ali a engrenagem das cúspides. Então, por isso que é super importante que a gente comece por ele, pelo molar, né? Porque o molar ele tem que estar com a engrenagem perfeita ali para que a gente consiga fazer o balanceio. Então, eu vou montar o molar primeiro, né? E aí depois eu monto os demais dentes posteriores, faço toda a checagem de oclusão para ver se ela está balanceada. E aí, ó, vou fazer aqui a conferência também. Tem uma referência nos inferiores que a gente utiliza, né? Até peguei essa foto desse livro, do Prótese Total Atlas Colorido, que nos dentes naturais, o sentido longitudinal dos dentes inferiores, eles se encontram numa linha que vai do canino até o trígono retromolar. Por isso que é importante que a gente tenha essas referências anatômicas, né? Na moldagem, a papila trígono retromolar, ela não participa do processo de reabsorção óssea. Então, ela sempre vai estar no mesmo lugar. Então, é uma referência fundamental ali para fazer a montagem dos dentes, para saber se eu estou montando os dentes no posicionamento correto, até mesmo para ver se a mordida está correta ou não, tá? Então, fazer essa conferência ali na hora que estiver fazendo a montagem dos dentes. E aí, por último, eu vou fazer a montagem dos dentes anteriores e inferiores, tá? Se vocês observarem na carta molde, sempre vai te dar 2 ou 3 opções de dentes anteriores e inferiores. Nesse caso, por exemplo, ele tem uma montagem ali do S4 ou S6. Acho que é o S6. Ele vai te dar ali 2 opções, ou L22 ou L18, tá? O que vai diferenciar, o que vai definir ali qual dente que você vai utilizar, vai ser o arranjo que você vai utilizar, o tamanho da maxila do paciente, se o paciente é classe 2, classe 3 ou classe 1, né? E aí, por isso que ele vai te dar essas opções ali diferentes ali de dentes inferiores, porque pode ser que quando eu posicione os anteriores e inferiores, eu não tenho espaço para o canino, ou pode ser que fique muito espaço e fique diastema entre os prés. Então, por isso que eu tenho essa opção. Então, estou fazendo a montagem dos dentes, eu vejo que não sobrou espaço suficiente para o canino, em vez de eu pegar e ficar desgastando o dente, eu vou lá e troco a bateria inteira de dentes anteriores. Então, quem puder, né, ter um pequeno estoque dentro do laboratório, facilita muito essa questão da montagem dos dentes e da escolha, né, de uma forma mais assertiva. Então, nessa opção aqui, eu acho que é o S4, eu tenho o L16 e o L18 como opção. Finalizei ali a montagem, né? O último dente que eu vou posicionar vai ser o canino, tá? E aqui vou dar uma passada rápida ali, só para finalizar ali, da seroplastia caracterizada, né? Então, depois de finalizar a montagem, né? O passo a passo ali para que a gente faça a seroplastia, que também faz muita diferença ali na questão estética da prótese, né? Então, fiz a montagem dos dentes, eu vou tirar toda a cera da vestibular, é importante usar uma cera de fixação. Vou fazer a característica de dentro para fora, né? A caracterização de dentro para fora. Então, primeiro eu vou fazer a coroa anatômica, a raiz ali, a extensão radicular. Depois eu vou fazer, ó, tanto no superior quanto no inferior, da mesma maneira. Importante seguir os volumes. Eu sei que o canino tem a maior raiz, o maior volume, então eu vou colocar ali a cera de dentina
uma quantidade maior do que o lateral, por exemplo, tá? Lembrando que por cima da raiz tem osso, né? Eu tenho uma tábua óssea, então essa é uma mandíbula dissecada, né? Para a gente observar ali como é o natural, como é na anatomia. E aí eu vou fazer o periósteo, né? Eu vou usar agora, a próxima cera que eu vou usar vai ser uma cera vermelha, uma cera um pouco mais escura. Porque por cima do osso, por cima daquela tábua óssea, existe essa membrana de tecido conectivo que reveste exteriormente os ossos. E aí ela tem essa característica bem avermelhada, tá? Então, por isso que na hora de reproduzir a tábua óssea, eu vou usar ali uma cera vermelha, uma cera mais arroxeada, uma cor mais intensa, tá? Para que realmente dê essa naturalidade, tanto para a ceroplastia, quanto para a acrilização, tanto para a resina Pala Creative, que é a resina fotopolimerizável, né, que a gente pode fazer a caracterização. Eu sempre faço da mesma maneira, tá? E aí, depois que eu joguei ali essas duas cores, eu vou fazer o recobrimento gengival com uma cera só, uma cera rosa translúcida, e a caracterização ali, ela vai vir de dentro para fora, né? Então, eu faço todo o recobrimento, o recorte cervical, faço todo o recorte cervical, tanto superior quanto inferior, respeitando ali volume de papila, comprimento, exposição das raízes, zênite gengival, né? Então, uma série de detalhes ali que fazem toda a diferença na questão da naturalidade. Gengiva livre, então a gengiva livre ali, eu peguei um instrumental, que é do meu kit de instrumentais, eu tenho um kit de instrumentais personalizados, para fazer toda essa caracterização gengival. Então, eu vou escavar ali o suco gengival da gengiva livre. Eu vou escavar o suco gengival. Depois, eu vou fazer a gengiva inserida, que é a textura de casquinha de laranja, que ela tem essa textura pontilhada por conta das fibras de colágeno que estão aderidas ao osso alveolar. Então, por isso que ela forma essa textura, por conta dessas fibras que estão grudadas no osso alveolar ali, ela forma essa linha, essa faixa pontilhada. E depois o freio. O freio também faz parte da anatomia gengival, né? Então é importante que a gente reproduza ele, claro que com muito cuidado ali, para que não fique muito volumoso, para que não incomode o paciente, mas ele tem que dar a impressão de que o paciente está erguendo o lábio ali na frente do espelho, que ele está esticado, né? Então a gente faz uns cortezinhos nas laterais para dar a impressão de que ele está solto. No inferior, da mesma maneira, tá? Então é isso, né? Os detalhes ali, os refinamentos, eles estão nos detalhes, né? A sofisticação está nos refinamentos. Só que para compreender esses refinamentos é preciso treinamento. Então, eu separei 3 imagens ali de olhos, né? Então, o primeiro olho é um desenho muito bonito, muito bem feito. Se você olhar ele individual ali, o primeiro está muito bonito. Se você olhar o do meio ali, o segundo, tem uma riqueza de detalhes muito maior, né? Ele está muito mais natural. E já o terceiro, ele está tão perfeito que parece uma fotografia. Só que para eu chegar ali no terceiro, né, nesse nível 3 ali, eu preciso de refinamento. Só que eu só vou enxergar esses refinamentos com treinamento. É por isso que o conhecimento ali, ele é libertador, que eu falei ali no início da aula, né? Então, o conhecimento é algo que ninguém tira de você. A gente sempre tem o que evoluir, sempre tem o que aprender. Então, se você for ver ali os trabalhos que você fazia alguns anos atrás, né? Eu espero que você esteja melhor hoje, porque às vezes a gente fica ali fazendo mais do mesmo, reproduzindo da mesma maneira, né? Que a gente aprendeu ali atrás, fazendo mais do mesmo, e acaba não evoluindo. Então, por isso que é importante que a gente treine os nossos olhos, né? Que a gente observe bocas naturais, observe arranjos naturais, observe as características da gengiva para que a gente treine os nossos olhos para poder visualizar e enxergar e aprender a reproduzir isso de uma forma natural. É isso, né? Acabei aqui a minha apresentação. Obrigada, Bia. Muito obrigada. Foi ótimo. Espero que todo mundo tenha gostado, aproveitado bastante. Não tem mais perguntas. Agradeço as perguntas que chegaram para a gente. E assim, se depois
o pessoal assiste de novo, né? Esse vídeo ele leva um tempinho, mas depois ele vai para o YouTube e fica disponível lá para todo mundo assistir. Então, às vezes surgem algumas dúvidas, enfim. Vocês fiquem à vontade de entrar em contato com a gente pode direcionar para a Bia também, né? As perguntas. O negócio é esclarecer mesmo, poder esclarecer as questões todas aí que são levantadas. Bia, obrigada de novo e pela tua dedicação na aula Obrigada, linda. Obrigada, E a Paty. gente, muito obrigada. A gente continua, semana que vem a gente tem de novo o webinário, né? Aí o foco vai ser mais para o cirurgião dentista, para restaurações diretas, né? Com resina composta, mas eu acho que fica aí, eu sempre estendo aí o convite, porque o boca a boca também funciona, então é sempre muito bom a gente ter bastante gente participando. Então, queria desejar um bom fim de tarde a todos. Queria fazer um convite também para vocês participarem ali do congresso dos técnicos em prótese dental da PDESP, que vai acontecer agora em setembro, 19, 20 e 21, em São Paulo. Eu vou estar ali no stand da Coulser, vou estar também na grade oficial ali do congresso, com cursos, o Make Make, né, que é um curso que o aluno também faz na prática ali junto comigo, um curso de seroplastia. Vai ter também palestra sobre montagem, então é um convite aí para vocês participarem aí desse congresso aí que é, né, tão importante ali para a nossa classe. E tem uma grade bem interessante, diversa, né, de temas, então eu acho que atende bastante a todos. A Coulser também vai ter uma grade lá no nosso evento com bastante palestras e demonstrações, então fica aí também o convite para vocês nos visitarem. Vai ser um prazer estar com todos vocês lá com a gente. Bom descanso a todos, obrigada pela participação aí. Tchau, tchau. Tchau.